A paz do Senhor, meus irmãos, como estamos nesta quarta-feira, né? Nosso terceiro dia de leitura da Palavra de Deus, das leituras diárias das nossas lições da Escola Dominical. E essa lição é a lição número 8, cujo tema é uma lição de humildade, né? Nosso texto áureo, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. João capítulo 13, versículo 15. Nós estamos no livro de João nesse trimestre, né? O segundo trimestre de 2025. A verdade prática desta lição, né, é que a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Na segunda-feira, na terça-feira, a gente falou bastante sobre o texto áureo e sobre a verdade prática. Se você quiser ouvir um pouquinho sobre, você pode ir na playlist desta semana, né, que já tem segunda, terça e vai ter hoje, para você ouvir um pouquinho mais. Ok? Hoje é quarta-feira, o texto é Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Filipe, né, os filipenses, que está lá no capítulo 2, os versículos 5 e 6. O tema que ele deu, que o autor da lição deu para hoje é cultivando o mesmo sentimento humilde de Jesus. Ok? Então vamos para o texto. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Eu vou ler o 7 também, meu irmão, que eu acho que aí a gente vai fechar com chave de ouro esses 3 versículos. Vamos lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O versículo 7, ele não pediu, mas ele fecha, né, os 2 últimos versículos exatamente para o propósito deste ensino, desta lição, né, a lição de humildade. O nosso Senhor Jesus, meus irmãos, o próprio Deus, né, que se fez carne, né, desceu, deixou a sua glória, se tornou aqui, como você viu no texto, semelhante aos homens. Eu já expliquei isso também em outros estudos sobre o porquê que Jesus se fez carne, porque era preciso, né, ele se fazer carne. E é um assunto extenso, mas nas leituras passadas eu falei muito sobre isso. Eu estou até querendo preparar todo um estudo, né? Não vai ser só meia hora, meu irmão, vai passar de meia hora, mas eu queria fazer um estudo exatamente sobre isso, focando exatamente a salvação, a graça, né? O evangelho, o plano de salvação, que explica mais detalhadamente o porquê todo esse processo. Desde quando o Senhor prometeu a Adão e Eva, aquele que viria e pisaria a cabeça da serpente, até, né, a ascensão do nosso Senhor Jesus aos céus, tem todo um porquê, tudo, né, todos os rituais que Deus deu ao povo no deserto, ou seja, é tudo amarradinho, linkado, e tudo tem um porquê, nada é por acaso, ok? E o nosso Senhor Jesus, ele veio para isso, ele veio para ser homem, ele veio para vencer o pecado, né? Para lutar essa guerra com o pecado e contra a morte e vencê-la, né? Honestamente, né? De forma justa, ok? Para que nenhum resultado fosse contestado. Então, ele foi submisso, ele foi servo e ele foi humilde, não fazendo a sua própria vontade, mas sim a vontade do Pai, do Criador, daquele que é, que era e sempre será,
ok? O nosso Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, não há por que razão hoje, né, nós que somos discípulos, que somos filhos de Deus, que somos também servos, né, a serviços do seu ministério, do seu evangelho, do seu reino aqui na terra, nós que já nascemos de novo, nós que já entendemos, já vivemos em novidade de vida, né, praticando a palavra, andando com o Senhor Jesus no caminho e em verdade, para um dia podermos ser ressuscitados, né, e vivermos na glória com Ele, com um novo corpo glorioso, poder abraçá-lo, poder vê-lo, conversar com Ele, né, estar ali face a face, como a própria palavra diz, né, nós veremos face a face. Então, por que nós, que antes do nosso Senhor Jesus nos salvar, antes do nosso Senhor Jesus nos ressuscitar, éramos pecadores, né? Éramos mortos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque nenhum ser humano sequer, né, estava livre da condenação. Todo ser humano nascido de Adão e Eva é semente do pecado, ou seja, é morto em seus delitos e pecados, ok? Eu fiz uma analogia com a ressurreição de Lázaro na lição passada, que é exatamente isso, né? Lázaro em um sepulcro fechado, envolto em mortalhas, né? Os panos de linho que envolviam o seu corpo, né? E eu fiz uma analogia que esse túmulo fechado é o mundo em que nascemos, né? Filhos de Adão e Eva, homens e mulheres, seres humanos, nascidos do pecado, nascidos com o corpo corruptível, ok? Em pecado, mortos em nossos delitos e pecados. Não há nenhum ser humano nascido nessa terra que não esteja condenado à morte eterna, à separação de Deus por conta do pecado de Adão e Eva, que separou o homem de Deus. Então, Adão feito imagem e semelhança de Deus, nós imagem e semelhança de Adão, como eu também já falei aqui para vocês e coloquei até o texto aqui para vocês, quando Adão gerou o filho e esse filho era conforme sua imagem, sua semelhança, ok? Então, todo ser humano nascido de Adão e Eva, morto em seus delitos e pecados. O mundo, né? O sistema que o homem criou para ele, né? Todo esse mundo que o homem criou para ele, né? Com trabalho, com morte, com espinhos, né? Por causa da desobediência, porque foi pela desobediência que entrou a desgraça, o pecado e a morte, ok? Então, todo ser humano nascido dentro desse túmulo, ok? E as mortalhas, os panos, né? Lembra que quando o Senhor falou, Lázaro, venha para fora, Lázaro saiu todo amarrado, né? Com aqueles panos, né? A Bíblia diz que esses panos são trapos de imundícia, né? Eram as ataduras que enrolavam os leprosos, né? Que ficavam encharcadas com toda aquela secreção. Eram as ataduras que embalavam os mortos até que os corpos entrassem em decomposição. Então, você imagina, trapos de imundícia. E a Bíblia fala que a nossa justiça, o Senhor disse, a nossa justiça, a justiça humana, a nível humano, do ser humano nascido em pecado, morto em delito e pecado, é como trapo de imundícias, ok? Então nós nós nascemos em um sepulcro, envoltos à nossa justiça, que são como, né, o nosso achar, o nosso saber, né, das coisas, né, a nossa verdade humana, né, sem Jesus, sem Deus, é como trapos de imundícia, ok? E o Senhor Jesus, nosso Salvador, que veio, ok, está chamando até hoje para fora deste mundo, ok? Onde a verdade do homem é loucura, a justiça do homem é trapo de imundícia e o homem está morto e morto vai continuar. Se quando ouvir a voz do Senhor Jesus, venha para fora,
não vier, não der atenção, vai continuar envolto em trapos de imundícia, em uma justiça falsa, em uma falsa verdade, né? Vivendo uma mentira, morto e continuará morto pela eternidade. Mas todo aquele que ouvir a voz do Senhor venha para fora. Por quê, meu irmão? Porque o Senhor Jesus, ele não veio aqui para libertar você para esse mundo. Ele não estaria te libertando, ele estaria te mantendo dentro desse sepulcro, ok? O Senhor Jesus veio para te tirar daqui, né? E a Bíblia é clara, o Senhor Jesus é claro quando ele fala isso, né? Porque ele disse, meu reino não é deste mundo, não junte tesouros aqui, junte tesouros no céu. São várias as passagens que Jesus fala com relação a isso. É preciso nascer de novo, porque nascido como você é nascido, você nasceu morto em seus delitos e pecados. Você precisa nascer de novo da água, do Espírito, né? Em mim, o teu Salvador, aquele que veio, que morreu, venceu a morte, e através de mim você vai renascer para uma vida nova em verdade e em espírito, porque o Senhor busca e procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, não os nascidos de Adão e Eva, mortos em seus delitos e pecados, mas os renascidos da palavra, os renascidos do Senhor Jesus, que é a própria palavra, os renascidos para a vida que o Senhor Jesus, né, conquistou, vencendo a morte e o pecado. O pecado entrou, a morte entrou pela desobediência de Adão. A vida entrou, a graça entrou, a salvação entrou, a ressurreição através da obediência pelo Filho do Homem, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, né? No estudo que eu farei, eu vou te explicar bem detalhadamente o porquê Jesus se fez carne, porque ele também era chamado de Filho do Homem. E aqui nesse texto hoje, você vê bem claro, né, que ele não usurpou o ser igual a Deus, ok? Ele viu que não tinha que se apegar como Deus, que ele era também Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem. Ele precisava vencer a morte, vencer o pecado, vencer Satanás, por isso que o Senhor falou que ele pisaria a cabeça da serpente, né? E que ele até feriria o calcanhar de Jesus, mas que Jesus pisaria, esmagaria sua cabeça. E foi assim. Jesus entrou no jogo, venceu o jogo como homem, porque precisava, né? O homem se perdeu com a desobediência, permitindo a morte e o pecado, o afastamento de Deus. Mas também um homem reconquistou, venceu, e por isso lhe foi dado toda a autoridade no céu, na terra, em todos os confins do universo, né? Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, porque tudo é dele, foi feito por ele e para ele, ok? E ele voltará e ressuscitará os que ouviram a sua voz chamando, saia para fora, porque, meus irmãos, não fomos chamados. O Senhor Jesus não se fez carne, habitou entre nós, pregou a palavra, o evangelho de salvação, a graça que vai te ressuscitar no último dia para este mundo aqui não. Antes ele disse que este mundo, quem governa este mundo, o príncipe deste mundo é Satanás. É aquele que quer, passar a foice em tu. E se ele pudesse, ele fazia agora. Ele não faz porque o controle, todo o poder é do Senhor Jesus, que venceu a morte. Ok? Vocês conhecem a passagem que Deus deu a visão ao apóstolo João, ao qual é o livro que nós temos estudado esse trimestre, quando ele estava no céu e ele estava num lugar, né? Eu vou resumir e simplificar para você a visão, que ele ouviu uma voz dizendo, né? Ele viu o livro lacrado com 7 selos, né? E a voz dizia, não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, que é digno de abrir esse livro. Aí você para pensar, não há ninguém para abrir esse livro, né?
Quem fechou esse livro para que esse livro estivesse selado com 7 selos? Mas por quê? Se teve alguém que fechou, se teve alguém que escreveu, fechou esse livro, mas ninguém pode abrir? Nem o próprio Criador, né? Nem o próprio Eterno, Criador dos céus e da terra, não pode abrir esse livro? E aí João se entristeceu. Meu Deus, ninguém pode abrir esse livro, ninguém é digno de abrir esse livro. E aí, quando ele levantou de novo, né, o seu olhar, ele viu um cordeiro, né? E aí a voz novamente disse: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo e é digno de abrir o livro. Quem é o cordeiro, meus irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ok? E por que só Jesus Cristo é digno de abrir o livro? Nem o próprio Criador, né, que só pode ter sido Ele, que fez, que escreveu e que selou esse livro, não podia abrir o livro. A voz foi clara, não há ninguém que possa abrir o livro, ninguém que é digno, olha o nome digno, olha a dignidade aí, né? Que é digno de abrir o livro. Mas em um segundo tempo, foi apresentado o cordeiro e disse que eis o cordeiro que tira o pecado do mundo e ele é digno de abrir o livro. Então, por que só Jesus Cristo era digno de abrir o livro? Porque ele venceu a morte. Ele veio, se fez homem, e como homem, para salvar o homem, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu as tentações. Depois que venceu, depois que pagou a dívida, depois que ele entrou nessa disputa, nesse jogo, né? E venceu, justa e dignamente, sem contestação, que ele disse na cruz do Calvário ao entregar seu espírito: está pago, está consumado, não há mais dívida. Entregou seu espírito, a morte veio, pegou, levou, mas ele, arrebentou os grilhões e as correntes e disse para a morte: morte, cadê as tuas correntes que não me prendem? Ou seja, é tudo dele, para ele e por ele. Todo o poder, toda a autoridade e abrir o livro, ok? O nosso Senhor Jesus é digno e é por isso que ele não te obriga a nada. É por isso que ele jamais vai te obrigar ou vai estalar o dedo com poder para que você se torne humilde. Não. A humildade é um exercício, é uma prática que você terá que vencer a tua soberba e ser humilde, submisso e servo desta missão que o Senhor Jesus colocou sobre você. Você que entendeu, você que nasceu de novo, que deixou de ser criatura e passou a ser filho de Deus, conhecendo com plenitude e totalidade a obra e a missão do seu Pai. Não tem como fazer a obra de Deus, ser submisso à obra do Senhor, sem ser filho. Ok? Porque um filho tem procuração, tem autoridade para fazer a vontade do Pai, que é dono de tudo. Ok? Mas não se faz outra vontade a não ser daquele que é o dono, daquele que é o Pai. Se um filho quiser fazer algo contrário ao Pai, o que irá acontecer? Né? Contradição. Ou seja, não terá o respaldo, não terá a autoridade, não terá o suporte do pai, porque quando o pai descobrir que este filho não fez a vontade dele, não cumpriu a ordem dele, não tem respaldo, não tem autoridade, não tem poder, ok? Então, meus irmãos, nós temos o inimigo, nós temos os principados e potestades que estão ligados e só vai conseguir ou ter autoridade para fazer algo no reino e para o reino quem estiver com o anel, com a autoridade do Pai.
através de Cristo Jesus, ok? Sendo submisso, como nós vimos aqui, ó, a submissão e o serviço são as características de maturidade e grandeza de posição no percurso do crescimento espiritual do cristão. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta é no reino espiritual. Por quê? O Senhor veio aqui não foi para nos tirar para viver neste mundo. Ele nos libertou para nós sermos verdadeiramente livres. E tudo isto aqui é uma grande prisão. O mundo, o material, o físico é uma grande prisão. Por isso nós transcendemos em Cristo Jesus para o mundo espiritual, vivendo segundo a vontade de Deus, do mundo vindouro, do reino de Deus aqui na terra. Lembra da oração que Jesus ensinou? Que seja feito aqui na terra a tua vontade como ela é feita no céu. Ou seja, não vivemos mais segundo aqui, segundo o mundo. Nós estamos aqui, peregrinos e passageiros, mas contrastando com o esquema, com o mundo, com as coisas erradas do mundo. Ok? Contramão total do que é errado, do que faz mal, do que prejudica, do que te afasta de Deus. Você agora vive em novidade de vida, guiado única e exclusivamente pelo Espírito Santo, ok? Então, lembra que o Senhor Jesus, quando subiu, falou: eu vou deixar aqui com vocês o Espírito Santo. Esse Espírito Santo vai lembrar de tudo que eu disse, vai exortar, vai confortar, ele vai guiar vocês, ok? É a própria presença de Deus, é o próprio Deus, né, em sua presença habitando em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo, né? Queria chamar a atenção dos irmãos a uma coisa muito importante, né? Ao ponto de que algumas denominações até, né, falam muito e visam muito a questão do sábado, por exemplo, né, de seguir muitos costumes, muitas tradições, muitas doutrinas, mas eu quero chamar a tua atenção para o que é essencial, para o que é primordial, para o que tem realmente valor na sua vida hoje. É que você é o templo do Espírito Santo, é morada do Altíssimo nesta terra. Então, não tem culto em você, que é o templo de Deus, só na terça, na quinta, no sábado, quando tem alguma coisa na igreja, ou no domingo de manhã ou domingo à noite, não. É 24 horas morada do Altíssimo, ok? E lembra do sábado, que era o dia de descanso, separado para o Senhor? Lembra disso? Hoje, qual é o meu sábado e o teu sábado? Sabendo que não existe um dia específico para dar atenção ao Senhor, para reservar para o Senhor, não. Você é o templo do Senhor na terra, então é 24 horas por dia, cada milésimo de segundo o Senhor habita em você. E ele, como diz lá em Salmos capítulo 5, versículo 4, se não me falha a memória, que ele não é Deus que se agrada da iniquidade e não habita com o mal. Então eu já não posso mais ficar flertando com o pecado, com o mal, para que eu seja uma morada digna do meu Senhor, do meu Deus, 24 horas por dia, todo dia, enquanto eu respirar aqui nesta terra. E o meu sábado, o seu sábado, aquele dia separado de descanso, né? Que antigamente era assim que o Senhor exigia do seu povo, ok? É o nosso Senhor Jesus. O nosso sábado, meu irmão, é o nosso Senhor Jesus. Ele disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E se eu sou morada dele 24 horas por dia, o meu sábado são todos os dias e o meu Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, meus irmãos, hoje a coisa é diferente. Eu trouxe uma outra reflexão para os irmãos que antes era assim:
ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, qual era a referência de entendimento? Não faça com ele o que você não quer que faça contigo e faça por ele aquilo que você gostaria que fizessem por você. Ok? Era a referência que o homem tinha, capacidade de entender. Jesus disse com suas próprias palavras: ame ao teu próximo como eu amei, a ponto de dar a vida pelo seu irmão e pelo seu amigo. Estreitou, meu irmão. O caminho estreitou, a porta estreitou. Não é todo mundo que tem condições de fazer isso, não é todo mundo que vai fazer isso. Como muitos fizeram, o próprio apóstolo João fez. Né? Ele deu a vida por mim e por você, porque ele viveu segundo a missão que foi colocada, com o jugo suave que o Senhor colocou sobre os seus ombros. Né? Mas apóstolo Paulo, por exemplo, que teve sua cabeça cortada, o homem praticamente não viveu, né, aos nossos olhos depois que assumiu a missão, né? Depois que caiu do cavalo lá e o Senhor o chamou para servi-lo, né? Que o Senhor designou a ele essa missão, o apostolado. Ele não viveu, ele praticamente andou para um lado para o outro e deu a vida, né? Ele mesmo disse, né? Morrer é lucro e viver é Cristo. Então, homens entregaram a sua vida. E é isso que Jesus estava querendo dizer, ok? Ame ao teu próximo a ponto de entregar a sua vida por ele, né? Então, você conhece também a palavra que Jesus falou assim: aquele que quer viver aqui nesse mundo vai perder a vida lá. Porque ele não nos chamou para viver aqui, ele nos chamou para viver lá. Peregrinos aqui, mas vivendo segundo lá e para lá. Não junte tesouros aqui, junte tesouros no céu, ok? Aqui vai tudo ficar, vai tudo perecer. A gente já nasce morrendo, né? Cada dia que passa, cada aniversário que as pessoas comemoram por estar ficando mais velha e mais próximas da morte, ok? Alguns até não morrem de velho, né, meu irmão? A gente está aqui hoje conversando, você me ouvindo, eu falando, né? Mas aí a gente sai ali para ir na padaria, pum, morreu, aconteceu alguma coisa, morreu, né? Eu, há pouco tempo atrás, tive aí umas complicações aí de saúde, né? Tive que entrar em procedimento por 2 vezes no coração, cauterizaram lá o meu coração e a gente fica assim, será que eu saio dessa cirurgia? A gente não sabe, meu irmão. Nós estamos o tempo todo, querendo, né? Como o Jesus disse para Pedro: Jesus, se tu soubesse, o diabo tá doido para te peneirar. Eu é que não deixo, eu é que intercedo ao Pai pela sua vida. E assim é com cada um de nós, meu irmão. O diabo não faz diferença para ele, Satanás não faz diferença para ele, se ele vai te matar daqui a pouco, não. Ele nem é igual o gato que fica brincando com a presa, não. Se ele pudesse, ele matava todo mundo agora. Ele apertava todos os botões de bomba atômica do mundo agora, porque ele sabe qual é o destino dele. Ele sabe. Para ele não vai fazer diferença, mais um pouco ou menos, entendeu? Ele quer te matar, ele te odeia. Não há nada de bom nele, ok? Não há nada de bom nele. Se ele pudesse, ele te matava agora. Então, por que Jesus foi humilde, foi manso, como nós vimos ontem, foi servo e não fez nem um pouco da sua própria vontade, só a vontade do Pai? Por que eu e você, que fomos resgatados da morte para a vida, somos totalmente dependentes da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos totalmente dependentes da palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e vida. Por que eu não vou ser humilde? Por que eu não vou servir? Por que eu não vou assumir essa missão? Lembra dos servos? E um deles foi considerado servo mau, que não usou os talentos que o Senhor deu para frutificar para o Senhor. Meus irmãos, nós temos os nossos talentos, nós temos as nossas forças físicas, mesmo que poucas, sempre podemos fazer algo para o Senhor.
né? Podemos orar pela obra, podemos orar pelos que sabemos que o Senhor colocou em nosso coração e nossa mente, que são homens e mulheres de Deus. Podemos orar para que o Senhor jogue por terra todo o principado e potestade que age contra a vida dos servos, dos filhos de Deus na terra. Podemos, se temos condições financeiras, podemos honrar ao Senhor com nossas finanças. Se temos força física, podemos honrar o Senhor com o nosso trabalho. Se temos inteligência, podemos trabalhar com a nossa inteligência para o Senhor. Se temos voz, podemos cantar, podemos pregar. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Eu estava pensando esses dias nas irmãs da minha igreja, que estão sempre ali dispostas, meus irmãos, a fazer um café, a preparar uma refeição, né? Elas estão sempre ali, os irmãos que trabalham com todo o cuidado no templo, com a limpeza, os irmãos que estão ali cuidando das crianças, os obreiros, né, que na hora da ceia tem que subir escada para levar o vinho, o pão lá para quem está trabalhando lá na mídia. Serviço, meu irmão, serviço, né? É grandeza, é humildade, e nós temos um problema com essa palavra humildade. A palavra humildade é grande, é poderosa, ela nunca será algo pequeno, algo fraco, não, muito pelo contrário. Nós temos que, lembra, transcender esse entendimento mesquinho, esse trapo de imundícia que é a nossa justiça, o nosso entendimento humano, e entender as coisas como é no céu. E humildade no céu é força, é grandeza. Ser servo, né, é ser grande, como o próprio Senhor disse. Quem quer ser grande, seja o menor. Quem quer ser o maior, que sirva. Ok? Porque maior é aquele que serve. Como o nosso Deus é o maior de todos, maior de tudo, né? Porque é Ele que serve a nós o tempo todo com tudo, até com o nosso respirar, porque a palavra diz que se Ele tirar o fôlego de vida do homem, pum, cai todo mundo por terra. Então, meus irmãos, humildade é força, humildade é grandeza. Nosso Senhor, o maior de todos, foi o mais humilde e o mais submisso ao Criador. Meus irmãos, que a gente possa essa semana entender o que é humildade, que ela nunca será fraqueza, que ela nunca será pouco, ela será sempre grande. O nosso Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos para que eles tivessem autoridade, e onde a planta dos pés deles pisassem, eles teriam por herança. Que Deus abençoe a sua semana, a sua quarta-feira, e a paz do Senhor. Até amanhã.